Glória a Deus, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Nós vamos fazer hoje canal do Coração de Deus. Se inscreva no canal do Coração de Deus, deixe o seu gostei, o seu comentário, compartilhe o vídeo, amém? Nós vamos fazer uma reação sobre o que é o dízimo, amém? O dízimo é mandamento do Senhor hoje, na graça, depois de Jesus. O dízimo é um mandamento para a lei, foi antes da lei e agora na graça. Amém? E nós vamos reagir dentro da palavra de Deus. E eu quero frisar que eu respeito a cada pastor que está aí, né? Pastor César Cavalcante, tem os dois pastores, não me recordo agora o nome deles. Um crê que o dízimo é um mandamento do Senhor. O outro crê que o dízimo é um princípio e que é voluntário. Amém? E eu vou dar também a minha opinião a reagir a esse debate, em nome de Jesus, dentro da palavra, nos originais, na exegese da palavra. Nós vamos dar a opinião e você aí, nessa reação, você julgue aquilo que você crê. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar início a esse debate. Pai querido, Pai amado, abençoa meu Pai, dai-nos sabedoria, meu Deus, e que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Bom, eu vou começar com você, Niel. E aí, dízimo é uma prática... Aliás, tá rolando lá a enquete no nosso Instagram. Dízimo é obrigatório? 40% está dizendo que sim, 60% está dizendo que não. Mas passa lá, esse número pode aumentar ou diminuir conforme você vote. Pastor Niel, sua opinião inicial. Vamos lá. Se o dízimo é obrigatório para o cristão, ou se ele faz sentido para nós, da nova aliança, dentro daquilo que a Bíblia nos apresenta, especialmente do Novo Testamento em diante, fica muito claro que não era uma prática cristã da igreja primitiva e assim depois da igreja pós-apostólica, e vindo a ser uma prática novamente trazida para o meio cristão a partir de Constantino por várias questões. Então, a partir desta perspectiva, deste entendimento que eu defenderei hoje, que dentro tanto do Novo Testamento quanto da história da igreja, a gente percebe que essa não seria uma prática para que os cristãos observassem. Então vai ser a partir daí que nós vamos discorrer. Tá certo. Pastor, irmão Christian, pois não. Minha posição é de que é uma obrigação, mas eu tenho que explicar essa obrigação, né? Tem dois tipos de obrigação. Aquela que é de fora para dentro, impositiva, e aquela que é de dentro para fora. Aquela que é volitiva, que é moral, que é pessoal. Eu me obrigo a isso. Então é dessa posição que eu vou partir. E temos vários textos aí acerca do dízimo, né? Antes da lei, na lei, depois da lei. Na história da igreja temos vários relatos. Eu vejo que na história da igreja o debate sempre foi quase que meio a meio, né? Nos pais da igreja tem algumas vozes contra, muitas vozes a favor. E ao longo de toda a história da igreja eu tenho aqui várias falas de muitos teólogos bons e importantes a favor do dízimo. E a gente vai explicar aqui como é que se deve operar esse dízimo na dinâmica da igreja. Ok, pastor Niel. Vamos lá. Quando a gente pensa na igreja do Novo Testamento, sobre tudo que permeia o Novo Testamento, a gente vai começar a observar, por exemplo, você tem... sempre havia na igreja, especialmente do Novo Testamento, uma tensão muito séria com que a igreja devia ou não devia guardar em relação à lei. E é muito claro quando você lê Colossenses, Gálatas, o livro do Atos, que aquilo que era relacionado à lei mosaica, as questões da lei mosaica, da lei, da obrigatoriedade, já não se aplicava mais à igreja. Eu vou partir aqui agora do ensino bíblico, né? A prática errada, né? O abuso de uma doutrina não deve invalidar
a prática correta, né, do que é ensinado na Bíblia. Vamos lá. Acerca do dízimo, o dízimo ele é uma celebração de Deus como criador da terra, criador dos céus e da terra, e como ele também como possuidor, como dono da terra. E, em segundo lugar, o dízimo também é uma celebração de Deus como redentor. É o que está em Hebreus 7, 4 a 10. Eu não vou aqui usar argumentos que é usado normalmente, comumente, que alguns pastores que não estudam direito o assunto usam, né? Que é defender o dízimo usando os parâmetros da lei, usando os fundamentos da lei, indo ali de Êxodo até Malaquias. Esse aí é o da lei. Não vou usar aqui a lei mosaica para defender o dízimo, jamais. Eu vou usar sempre Gênesis 14, do 18 a 20, ali sobre Abraão e Melquisedeque, pulando lá para 1 Coríntios 9, Hebreus 7, 4 a 10, que o nosso sacerdócio é o de Melquisedeque, Cristo também. Então nós damos... Eu vou ler aqui um comentário aqui do pastor Hernandes Dias Lopes. E olha só, aqui, na verdade, a palavra dízimo, em hebraico, no Antigo Testamento, a palavra é maser, significa literalmente a 10ª parte. Amém? Então dízimo significa a 10ª parte de tudo, amém? Que passar pelas nossas mãos, a 10ª parte nós devolvemos a Deus em sinal de gratidão e para o sustento da obra do Senhor. A questão é, no Novo Testamento é obrigado, porque o dízimo tinha antes da lei, na lei era mandamento e agora na graça. Então o debate aí para ver se o dízimo realmente é hoje o mandamento do Senhor, né? Usam muito Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, tal, né? Mas a palavra dízimo significa a 10ª parte, não é 20%, não é 5%, não é 30%, é a 10ª parte, amém? Se você tiver, vamos supor, 10 sacos de arroz, um saco de arroz é a 10ª parte, é o dízimo, é a primícia do Senhor, é a 10ª parte, de 100% é a 10ª parte. Vamos continuar aqui em nome de Jesus. Acerca desse assunto, ele comentando sobre essa questão do dízimo e oferta no seu comentário de Hebreus. Olha o que diz aqui. Se os levitas receberam dízimos de seus irmãos, aquele que é da ordem de Melquisedeque recebe dízimos dos crentes, os filhos de Abraão. Craig Kinner explica que o dízimo já era um costume do Antigo Oriente Médio, antes que fosse designado no Antigo Testamento, e uma forma dele também é atestada na literatura greco-romana. Se Abraão, o pai dos crentes, pagou dízimos a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão, devemos pagar os dízimos a Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os dízimos são santos ao Senhor. Então é mais ou menos por aí, né? Agora, a forma como é definido o dízimo realmente é errada, né? Eu fico irritado de ver alguns pastores e alguém defendendo o que eu acredito de forma errada, né? Defendendo a pessoa, você defender a ressurreição de Cristo com argumentos errados, furados, fracos, frágeis, isso é até irritante. Então é isso também. Isso acontece com o dízimo, né? Você defendeu o dízimo da forma errada. Mas a obrigatoriedade se dá, lá em Hebreus 7, 9, diz que Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. Lá em Gênesis 14 diz que ele deu o dízimo. Hebreus, citando o texto, fala que ele pagou os dízimos a Melquisedeque. A palavra pagar envolve o termo de dívida, o termo de uma certa conotação de obrigatoriedade. O dízimo, de certa forma, é uma obrigatoriedade do cristão, é uma dívida que ele tem com Deus. Não aos pastores, não à igreja, não à estrutura eclesiástica, mas com Deus. É o mínimo, né? Na lei mosaica, o dízimo dava cerca de 25%. É uma grande quantidade, mais do que 10%, se somar tudo que era dado. Sim. Todos os dízimos. Dá em média de 25%. E nós estamos reclamando que estamos dando 10%. Né? Nas religiões pagãs atuais, dá 30%, 40%. E o cristão reclamando que dá 10%. Pastor... Não é o cristão. Eu acredito que não é uma questão de reclamação. Acho que é questão de fundamento bíblico, de compreender que para o texto de Hebreus que o irmão leu, ele não é normativo para a igreja, no sentido de que traz uma orientação clara
de que a igreja precisa desenvolver esse mecanismo para contribuir na igreja. Eu gostaria de até de propor uma pergunta. Para que servem os dízimos? Ou a contribuição na igreja? Quais são as finalidades? O senhor falou que é uma forma de devolver ao Senhor, porque Ele é o dono de tudo, como uma forma de gratidão, de adoração a Deus. Ok? Sim. Vamos lá. O princípio de adoração ao Senhor, reconhecendo o senhorio dele sobre todos nós. Perfeito? Eu preciso de estipular uma quantia de 10% para cumprir este princípio? Eu não preciso. Eu preciso fazer com que o povo entenda que eles precisam contribuir porque eles são mantenedores da obra, não estipulando... O dízimo, as funções dos dízimos eram diferentes. Antes da lei, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Antes da lei, Jacó ele fez um voto com Deus, que se Deus fosse com ele, e dando pão para comer e veste para se vestir, de tudo ele daria o dízimo. Antes da lei, não era mandamento, era um princípio. Amém? Partiu de Jacó e de Abraão. Então já existia o dízimo antes da lei. É a 10ª parte. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Na lei, aqui as funções do dízimo, marca assim, Abraão ele pagou em Gênesis 14, né? Reconhecimento da autoridade espiritual, que era Melquisedeque. Jacó, ele em Gênesis 28, ele fez um voto pessoal a Deus, prometendo o dízimo, né? E na lei de Moisés, o dízimo era uma ferramenta do sistema teocrático de Israel. Funções claras, era sustento do sacerdócio, os levitas não tinham herança, dízimo substitui terra, né? Manutenção dos cultos na época, o dízimo no tempo da lei, assistência social, eles pegavam o dízimo para ajudar as pessoas no tempo da lei, e era tipo de um imposto religioso, né? Era um imposto da 10ª parte, que no caso era o tempo da lei, até Malaquias, né? E depois da nova lei, o dízimo se tornou na verdade um princípio, né? Não um mandamento na lei, com maldições e tudo, né? É um princípio, tudo que nós fazemos por Jesus, nós fazemos por amor. Para eles uma quantia, uma porcentagem determinada à semelhança daquilo que foi determinado e mais comumente usado no Antigo Testamento para manter as questões do Antigo Testamento lá da Antiga Aliança. Então, princípio, adorar ao Senhor através das minhas finanças. Isso é bíblico, ok? Eu preciso estipular 10% para que eu cumpra este princípio? Não necessariamente, mas o texto de Hebreus dá esse parâmetro de dízimos. Não, ele dá parâmetro a partir da ideia de Abraão, correto? Abraão de fato entregou o dízimo, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, e é interessante que nós temos dentro eu vou usar aqui do silêncio da Bíblia, que pode ser até um risco para mim no debate, mas, por exemplo, depois de Abraão, nasce quem? Isaac. Isaac deu dízimo para alguém? Na Bíblia não fala. Não fala. Aí Jacó deu. Certo? Se o dízimo era obrigatório, por que você não tem um pai? Mas é que quem vai defender a ideia do dízimo em Abraão não vai defender que em Abraão era obrigatório, mas vai defender que a prática do dízimo é anterior à lei. Anterior à lei, mas não de forma obrigatória. Não, exatamente. Isso. Ele pronto. passa a ser obrigatório depois de Moisés. Isso aí. Eu defendo também que aí tá igual o pastor falou. O dízimo, antes da lei, não era mandamento, era um princípio não obrigatório. As pessoas dizimavam por amor, como Abraão, Jacó e outros, né? A Bíblia faz muito silêncio sobre essa parte aí. Se tornou mandamento na lei, né, em Levítico até Malaquias. Então é o tempo da lei, o dízimo na verdade era um mandamento, na verdade, né? Para o sustento do templo, para os levitas, para obras sociais, enfim. Naquela época o dízimo
era realmente o mandamento. Mas e depois de Jesus? Amém? Vamos continuar o debate aqui em nome de Jesus. Você tem uma forma de contribuição anterior à lei que Abraão faz, só que isso não é premiado na vida, por exemplo, de Isaac, tipo, como uma forma obrigatória. É um ato voluntário. Por isso que eu falo assim, a minha prática é, você tem essa condição, você quer fazer esse voto de entregar 10%, fique à vontade. Isso é um entendimento. Você precisa entender que nós temos que contribuir, mas que a partir do Novo Testamento, aí eu posso até falar mais um pouco depois, eu até falo para os irmãos, fica mais difícil, a meu ver, a partir do Novo Testamento, claro, essa ideia de contribuir para a obra do Senhor, ela se estende além do que 10%. Perfeitamente. É o mínimo, o Tim Keller fala, o dízimo é o mínimo do padrão dos fiéis, é o mínimo. O John Frame diz que o dízimo é o início do discipulado financeiro, é o início, é para quem está começando, é para quem entrou na fé agora. O Craig Blomberg, no livro dele, Nem Riqueza Nem Pobreza, uma teologia bíblica das posses, ele defende o dízimo gradual, que é algo que eu também compartilho, né? Dízimo gradual, ou seja, quem tem menos dá 10%, quem tem mais dá 20%, 30%. E isso também encontra amparo na lei, que os pobres davam o quê? Um par de pombinhas. Os mais abastados davam o quê? Uma cabra, um animal inteiro, maior. Então isso encontra, e é o que está preconizado no Novo Testamento. Em Mateus 5,20, Jesus falou que a nossa justiça devia exceder a justiça dos fariseus. E o fariseu era dizimista fiel. Então você quer estar abaixo dos fariseus dando só o dízimo, é a partir daí. O dízimo é o teto, é o chão, é o piso. Mas aí a pergunta é, isso é como obrigação? Pessoal, não? Pessoal. Tá, mas se a pessoa não dá... aí era com Deus. Ok, mas ele pode ser um obreiro na igreja? E agora você já questionou as estruturas eclesiásticas momentâneas atuais. Que aí eu também questiono essas estruturas eclesiásticas que colocam parâmetros externos e coage e escanteia a pessoa e tem preconceito e coloca... Essa aí eu também sou contra, a prática errada. Agora o ensino bíblico é outra coisa, né? Que você deve se obrigar. Assim como eu tenho o dever de orar. Agora ninguém vai ter que ficar me policiando, né? Você está orando? Eu tenho que me obrigar a orar. Eu tenho que me obrigar a contribuir, a dar o dízimo na casa de Deus. É por aí. Eu concordo com contribuição. Talvez essa compreensão dos 10%, do dízimo como obrigatório para o cristão, eu considero que não é só eu, mas assim, como o senhor citou, o Hernandes Dias Lopes, vou citar o reverendo Augusto Nicodemos, e ele é muito claro, e eu compartilho da ideia quando ele diz que não há no Novo Testamento nenhum texto bíblico normativo para a igreja para a obrigatoriedade do dízimo. Não existe. Eu posso ser dizimista? Posso, mas assim como o pastor Christian está falando, de uma forma voluntária, não porque é me imposta aquilo, não porque é me imposto aquela ideia. Na verdade, no Novo Testamento, nós não vemos um mandamento que devemos dizimar por obrigação. Me entenda bem, não estou dizendo que nós não temos que dizimar, amém? O dízimo é uma bênção na vida do cristão, mas devemos dizimar por contribuição, por amor e por princípio. Amém? No tempo da lei era mandamento. Quando lemos Malaquias 3:10 e não traduzimos para o Novo Testamento, nós estamos colocando a lei nas pessoas. O dízimo não é um mandamento e também não envolve salvação. Ou seja, nós não podemos pregar que a pessoa que não dizima que ela vai perder a salvação. Amém? É um princípio, é uma contribuição por amor no nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui, podemos ensinar alguém a dar 10%? Só se houver uma opção, nunca como exigência. Nunca exigir que a pessoa seja dizimista. Ela tem que contribuir, é bíblico. Aliás, em Coríntios fala assim, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Quem semeia com fartura colherá. Amém? Então o dízimo hoje é voluntário. Amém? A pessoa ela pode ser dizimista? Pode. Ela deve, ela vai ser abençoada. Amém? Não pode fazer barganha com Deus, porque Deus não aceita barganha, e também não é um ato de mandamento. Amém? Mandamento foi só até Malaquias. De Malaquias, depois de Mateus para cá, na época de Jesus, o dízimo não passa a ser mais um mandamento. Amém? Porém,
é uma bênção para as nossas vidas e devemos dizimar para contribuir para a obra do Senhor. Amém? Aquela compreensão. O senhor está falando, mas a gente não pode pegar a prática errada. Mas o problema é que a gente precisa esclarecer os ouvintes de que, de fato, o que nós temos na grande maioria, né, não vou falar todas, numa grande maioria, é que é de uma forma impositiva. Não é de uma forma voluntária que se ensina a contribuição da igreja. Se é com 10%, se é com 15%, se é com 20%, se é com 5%, para mim não importa. O importante é o ensino do princípio. Eu preciso entender como cristão que eu preciso contribuir para o reino de Deus com as minhas finanças. E aí você tem vários textos. Você tem vários textos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Paulo falando aos Coríntios, ele elogiando os irmãos lá de Filipenses, que contribuíram muito bem para a obra de Deus. E nós temos uma vastidão de ensinos para contribuição, não para o dízimo. Tem um texto aqui de 1 Coríntios 9, isso aí, versículo 13 e 14, que é um bom texto normativo, doutrinário, epistolar, com carga pesada para a igreja. Diz assim, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Na versão NVI... Então, aí o pastor está falando que os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, e é bíblico. Amém? Aqueles que cuidam de ovelha, que se alimente do leite das ovelhas, né? Está na palavra de Deus isso daí. Mas essa palavra não está dizendo sobre o dízimo. Está dizendo sobre ofertas, contribuições na obra de Deus para que haja pregação do evangelho. Amém? Observação. Nós podemos ser sim dizimistas e devemos ser dizimistas. Mas guarde isso, nunca por obrigação e nem por mandamento. Amém? Malaquias 3,10 é lei. Devemos dizimar por amor, por contribuição e por princípio, por amor à obra do Senhor. E Deus sendo justo, quando a gente faz um propósito com Deus de dizimar, Deus abençoa. Mas nunca por mandamento e nem também inclui salvação. Em nome de Jesus. Versículo 14 é assim, da mesma forma. Ou seja, da mesma forma o quê? Da mesma forma o sustento dos obreiros, dos pastores no Novo Testamento deve seguir uma linha de raciocínio que ele desenvolveu no versículo 13. É uma interpretação, né? Não, é uma afirmação bíblica, né? Na NVI diz assim, da mesma forma. Porque pode ser da mesma forma, ou seja, o entendimento de que temos que sustentar. Sim. Da mesma forma, o sustento. Mas não olha a forma do... O verso 13 diz assim, vocês não sabeis que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, vivem do que entra no templo. Isso. E quem serve ao altar, aí estou falando do levita, inclusive, é o pessoal que oferece os holocaustos, também do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Qual é a dificuldade? Versículo 14, na versão A Mensagem, do Eugene Peterson, ele diz assim, seguindo esse mesmo raciocínio, versículo 14, né? Assim os que pregam o evangelho que vivem do evangelho. O raciocínio do que você tomar ali, o obreiro deve tomar uma parte, né, do que é seu ali. E a gente pode usar o dízimo como um ponto de referência, como um ponto ali de, no mínimo. Pode usar. Mínimo. Não é que o texto está dizendo que é o dízimo como ponto de referência. É o mínimo a ser usado, né? O texto está falando de viver do evangelho. Assim como os sacerdotes, os levitas viviam das suas atribuições no templo, nós que pregamos o evangelho também podemos viver das nossas atribuições ao que fazemos no evangelho. E não que, assim como eles deram o dízimo para sustentar, não. O Hernandes, citando esse texto aqui, comentando esse texto, diz assim: Paulo não citou a palavra dízimo em suas epístolas, mas ensinou o seu princípio quando diz que os obreiros do Novo Testamento devem ser sustentados da mesma forma que os levitas eram sustentados no Antigo Testamento. Aí o texto é esse, 1 Coríntios 9, 1 a 14. Por outro lado, a prática do dízimo não dispensa os crentes de serem generosos nas ofertas. Os crentes devem semear com abundância na vida das pessoas, e isso não em substituição ao dízimo, mas além dele. Reafirmamos, portanto, que embora o apóstolo Paulo não tenha usado o termo dízimo em suas epístolas, ensinou os princípios do dízimo.
quando se trata do sustento dos obreiros, o apóstolo Paulo recorreu ao mesmo princípio do sustento dos levitas, que é o versículo 3 aqui de 1 Coríntios 9. Eu sei que é o Hernando Dias Lopes, mas eu posso discordar, né, da aplicação dele em relação ao dízimo. Eu acho, como eu digo, né, que o cristão precisa contribuir, isso é fato. Eu não entendo que a Bíblia ela tem alguma norma, ela traz alguma norma para que seja a partir dos dízimos. É a partir da contribuição voluntária. E não a partir de um fator de coeficiência estipulado. 10%. Quem disse que é só 10%? Quem disse que é 5%? Quem disse que é 15%? E aí que tá, aí é que eu falo que no Novo Testamento, que se observa ao ler o Novo Testamento, eu não tenho nenhum versículo que diz a igreja... Olha só, no Novo Testamento, apenas nós temos esse versículo aqui, ó, que Jesus falou em Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas olha o contexto aqui, ó. Jesus fala com os fariseus, antes da cruz, debaixo da lei. Ele não ordena a igreja, ele denuncia a hipocrisia. Jesus está falando da hipocrisia dos fariseus, né? Jesus não instituiu o dízimo aqui. Ele condena legalismo sem justiça. Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, que dais o dízimo da hortelã. Mesmo cenário. Judaísmo, lei mosaica, repreensão, não mandamento. Lucas 18:12. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Quem fala? O fariseu arrogante. Era o fariseu. Essa passagem fala daqueles que foram justificar-se diante de Deus. Um era arrogante, que é esse, e dizia que jejuava duas vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto ganhava. O outro simples disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esse foi justificado e o outro, que era dizimista, não foi, porque era arrogante. Hebreus 7, vários versículos. Cita Abraão dando dízimo a Melquisedeque, antes da lei. Argumento cristológico, não financeiro. O foco é Cristo, Levi e Abraão. Hebreus 7,12. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O texto desmonta o sistema do dízimo levítico. O que não existe, presta atenção, nenhuma carta de Paulo mandando dizimar, nenhuma instrução à igreja mandando dizimar, nenhuma regra financeira com percentual, 10%, nenhuma ameaça de maldição. Isso no Novo Testamento. O silêncio apostólico é teologicamente intencional. Amém? Então, o dízimo hoje, do ponto de vista na palavra, não é mandamento, e sim por amor voluntário e por princípios. Amém? E pelo contrário, se nós formos falar aqui de Gálatas, como falei, se nós formos falar de Colossenses, a ideia dos cristãos do Novo Testamento é um afastamento daquilo que é preconizado na lei. E tudo aquilo que é preconizado na lei, que se eu tiver que seguir alguma coisa, você fala, mas eu saio do ambiente da lei. Mas não temos como, porque os 10%, embora foi dado o dízimo anterior, mas ele é enfatizado na lei e ele é praticado por nossas igrejas de acordo com os critérios da lei. Interessante que no Didaquê, que foi escrito, é o monólogo eclesiástico, para quem não sabe, o monólogo eclesiástico escrito até antes de Apocalipse, escrito no ano 87, depois de Cristo. Ele, no capítulo 13, versículo 3 até o 7, ele preconiza lá que as primícias deviam ser dadas a quem? Aos líderes religiosos, mas né? Não fala aos disso. pobres. É a mesma ideia, é o mesmo campo. Não é da interpretação do Didaquê, não é a mesma ideia do Antigo Testamento. Tá, mas deixa ele concluir. Sim. Pois não. Ou seja, uma prática que o Didaquê é um documento tão sério que quase que ele entra no cânon. Sim. Ele foi cooptado para entrar no cânon, mas não entrou. Então ele gostei da ideia de dar o dízimo, de dar as primícias ali aos líderes religiosos, aos pobres, né, para o sustento ali dos obreiros. Agora, Hebreus 7, do 4 ao 9, é uma lógica muito clara.
que o sacerdócio de Cristo é de Melquisedeque. E que assim como Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, a palavra pagar está aqui, né? Pagar. Nós, os crentes, devemos pagar o dízimos a quem? A Cristo, que é do sacerdócio de Melquisedeque. Abraão, ele é o nosso pai da fé, correto? Está em Romanos 4, 11 e 12. Lá fala que os filhos de Abraão devem andar nas pisadas de Abraão. Uma das pisadas de Abraão foi dar o dízimo a Melquisedeque. Entendeu? E é o mínimo, como diz o Tim Keller, é o mínimo dos crentes fiéis. É dali para cima. O dízimo deve ser o piso, e não no teto da nossa contribuição. Então, se nós estamos reclamando da obrigatoriedade de 10%, e o Novo Testamento trabalha com outra ideia. É o de Atos 2, tudo em comum. Esse é mais pesado ainda. Tudo em comum, ou seja, compartilhar os bens, vender terras, casas, bens, gado, para dar para contribuir para a obra de Deus. Depois está aos pés dos apóstolos. Ou você dá o dízimo e oferta, ou você compartilha seus bens, tudo em comum. A lógica é essa, é dali para cima. A lógica sempre é crescente, nunca é decrescente. Certo. Gálatas 4, 8, 11 vai dizer assim: mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo queríeis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Colossenses 2, 8, 16. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão de despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. E vamos frisar aqui, torna a dizer, né? É importante e é uma bênção do Senhor dizimar. Amém? Não estou sendo contra o dízimo. Estamos debatendo aqui, reagindo o sistema que hoje é colocado nas igrejas de dizimar, imposição, mandamento, usando Malaquias 3:10 no livro do Antigo Testamento. Amém? Então, esse princípio não está certo. O dízimo hoje é voluntário, é por amor, é por gratidão a Deus, e devemos dizimar sim, amém, por amor a Deus, e as promessas do Senhor vêm para a gente, mas nunca por ameaça, por medo, por mandamento e imposição na lei de Moisés. Amém? Então vamos tocar aqui para frente. Ponto pacífico no cristianismo. Ninguém fala muito disso Eu concordo com você se for da questão do dízimo, se for dentro do contexto da Judéia, de Jerusalém. Mas para as igrejas gentílicas, não. Já não era um ponto pacífico. Olha o texto aqui do Valdeci dos Santos, pastor presbiteriano. Isso. Diz assim: eu vou ler um texto da Bíblia depois. O argumento do silêncio nunca é conclusivo. Isso aí. Assim como não há um mandamento explícito no Novo Testamento para que os cristãos entreguem o dízimo, também não há nenhuma indicação clara e conclusiva para que eles não o façam. Além do mais, o fato de não haver um imperativo no Novo Testamento quanto à prática do dízimo pode ser um indicativo de que a mesma fosse um exercício comum entre os cristãos, para o qual não havia necessidade de exortação específica. Como Leland Wilson afirma, o silêncio relativo sobre esse assunto pode ser compreensível se considerarmos que o dízimo era algo que Jesus, Paulo e os outros autores bíblicos praticavam como um ponto pacífico. Concordo com ele. Eu concordo que o silêncio ele vai dar voz para as duas vertentes, tanto quem apoia quanto quem não. Mas eu quero ler com você então um texto aqui, Atos 21, e diz assim: Paulo voltou para Jerusalém, e o 20 diz: ouvindo isto, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Os judeus se convertidos são zelosos da lei. Era a prática. Eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Aí a preocupação: o que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Vão saber que você chegou e que você está pregando isso, Paulo. O que a gente vai fazer? E aí? Paulo eu não defendo o dízimo conforme a lei. Defendo o dízimo antes da lei e depois da lei. Eu sei. Mas se Paulo está pregando aqui um distanciamento, e ele inclusive foi perseguido por... Aqui a questão é, o dízimo
foi instituído antes da lei, e é verdade, como eu disse, sobre Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Jacó fez um voto a Deus de dizimar. Depois, na lei, o dízimo foi, Deus colocou como um mandamento até Malaquias, e depois de Jesus, as partes que falam de dízimo foi para os judeus, na verdade, né? Mas Jesus não proibiu o dízimo, amém? Porém, hoje o dízimo não é mais um mandamento, como eu disse. Hoje é um princípio, é voluntário e devemos dizimar. Não pare de dizimar, porque Deus abençoa quem dizima, amém? Mas dízimo hoje não é um princípio eterno, ou seja, para que eu venha a ser salvo, eu tenho que dizimar, amém? Quando você dizima, você está abençoando, é uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele te dá. Ele te dá 100%, você devolve a 10ª parte. Dízimo é a 10ª parte ao Senhor e Ele vai te abençoar. Amém? Mas não por barganha, dizer, Senhor, eu vou te devolver, me dá isso, me dá aquilo outro. Não. Tudo que você faz, aqui em Coríntios, 2 Coríntios 9,6 fala da oferta. Olha aqui, Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Amém? Aqui, Deus está falando aqui, o apóstolo Paulo, sobre oferta, né? Dízimo é uma devolução a Deus da 10ª parte de tudo que Ele te dá. Hoje, não por obrigação e por mandamento, mas por amor e por princípio bíblico. Amém? Oferta é algo que você oferece a Deus. Oferta ao sábio. Dízimo é uma coisa. É a 10ª parte. Oferta é quando você oferece a Deus algo que você julga que é o melhor que você dá para Ele. É você e Deus. E tem o voto. Voto também não é oferta. Voto é tipo uma promessa que você faz com Deus. Você cumpre o seu voto. Amém? Deus cumpre a parte dele e você cumpre o seu voto em nome de Jesus. Amém? Então são coisas distintas e diferentes. Dízimo é uma devolução, oferta é o que você dá voluntariamente. Amém? E também tem oferta alçada, onde o pregador lhe alça a oferta e a pessoa faz a oferta se ela quiser. Nada obrigado. Amém? Tem o voto que também não é nada obrigado hoje em dia diante do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Conta disto, por que nós temos que manter essa prática? Então, mas quem chamou a atenção de Paulo nesse texto foi Tiago. Sim. Que é o verdadeiro líder da igreja, não é Isso. Paulo? Sim. Então, o líder da igreja, no versículo 20 que o senhor leu, diz assim, aqui em Jerusalém existem dezenas de milhares de judeus que creram. Então, são judeus que agora são servos de Jesus. Isso. Quantos são? Dezenas de milhares. Certo. E todos são zelosos da lei. Em contrapartida, Paulo tem algumas igrejas que, se juntar todas elas, não dá 1.000 pessoas. Porque é 18 aqui, 16 ali, 4 ali, acolá, tal. Perfeito. E aí você tem, nessa totalidade, a maior parte da igreja cumpria então o dízimo. O senhor está dizendo assim, então a igreja cumpria a igreja de o dízimo. Jerusalém, os judeus, aí cumpriu o dízimo. E Paulo ensinava que era para se afastar. E tal. Então, mas aí a liderança da igreja não está dizendo, não está sinalizando, esse ponteiro também não vai para a ideia de que a igreja era dizimista nesse texto? Os judeus cristãos eram dizimistas, pelo que o texto está dizendo, eles eram zelosos da lei. Logo, né? Eles cumpriam aquilo. E eu acredito que esse é o ponto onde eu costumo chegar. Qual que é? É que aquele que quer ser zeloso, ele tem a liberdade de ser. Mas aquele que quiser contribuir com oferta, ele também tem essa liberdade de ser. Entendeu? Então eu não posso ter uma obrigatoriedade. Eu preciso ensinar o povo a contribuir. Se ele quiser ser zeloso da lei e cumprir só os 10%, ele está sendo zeloso da lei. E ele vai cumprir os 10%, amém, glória a Deus, Deus conhece o coração dele. Mas e aquele que não quiser cumprir os 10% da lei e quiser dar ofertas alçadas, ofertas voluntárias e fazer também, e contribuir para a obra de Deus? Esse também tem que ter essa liberdade. Muita subjetividade e pouca Bíblia Não. nessa questão aí. Tá aqui.
É exatamente isso que o pastor disse. Aquele que for dizimista, que ele quer ser dizimista, que ele faz um propósito com Deus, ele deve ser dizimista, amém? Mas nunca por obrigação. Deus não aceita as coisas obrigado, amém? Aquele que quiser dizimar, que é um princípio bíblico, que é uma bênção, amém? Amém? Agora, aquele que quer contribuir, que ele não crê no dízimo também, que o dízimo hoje em dia não é mais obrigação, e sim por amor a Cristo, também ele não vai deixar de ser salvo se ele não for dizimista. Amém? E se eu pregar que a pessoa que não dizima, ela vai perder a salvação, eu estou indo contradizendo a palavra do Senhor. Amém? Não é uma exegese, é uma exegese em nome de Jesus, é uma coisa errada, é uma aplicação da palavra errada, porque o dízimo realmente foi antes da lei, na lei e depois da lei. Hoje nós podemos dizimar como modo de contribuição para o crescimento da obra do Senhor, e Deus, sendo justo, Ele nos abençoa. Mas nunca usar o livro de Malaquias para poder lançar maldição e dizer às pessoas que se elas não dizimar, elas estão debaixo de maldição, porque aí é lei e nós não vivemos debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Aí ali você encontra a rede social da igreja e nos encontra ali também. Nós estamos localizados ali na rua Zilda Arnes Neumann, Francisco Morato, no Jardim Vassouras 2. Então, se você quiser conhecer, você é da região, quiser conhecer lá a comunidade do Calvário, vai lá, você será muito bem recebido, é um povo alegre, receptivo, bagunceiro, mas povo de Deus, porque nós gostamos de bagunça, gente, e é um lugar de muita alegria, então você será muito bem-vindo, tá, ok? E só para finalizar um textinho para os irmãos: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Deus abençoe. Maravilha, maravilha. Irmão Christian, bem-vindo sempre aqui ao programa, a primeira, espero que não seja a última. Suas considerações finais, também aproveitar e falar por quem quiser te seguir, te acompanhar, como é que funciona. Amém. Privilégio estar aqui, muito obrigado, pastor César, agradeço, um abraço para minha esposa Ruth Benigno, está em casa nos acompanhando, e privilégio, quero dizer que 90% com a bênção de Deus é melhor do que 100% sem a bênção de Deus, né? Temos que contribuir com alegria, também temos que dar o dízimo com alegria, né? Tudo que Deus quer que a gente faça é com alegria, qualquer coisa, ler a Bíblia com alegria, orar com alegria, congregar com alegria, dar o dízimo também deve ser com alegria. E eu acho muito raro aqueles que são antidizimistas serem tão generosos como os cristãos primitivos, porque ou você é dizimista ou você é, no mínimo, um cristão como da igreja primitiva, que compartilha seus bens, que dá muito, que dá quase tudo ali que você tem. O padrão de Atos 2 é esse. Então, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos continuem a estudar sobre o assunto, não fiquem limitados a debate, leiam livros sobre o assunto, ouçam especialistas sobre o assunto, continuem crescendo na graça e no conhecimento em nome de Jesus. Suas redes? Christian Benigno, no Instagram. Christian com Y, isso. Christian Benigno. Exatamente. No Instagram, Christian Benigno no Instagram. Bom, o assunto é polêmico, sempre quando a gente fala sobre ofertas e dízimos, tem muita gente, eu não me deti hoje aos comentários, mas então não sei realmente se hoje aconteceu isso, mas geralmente quando entramos nesse assunto, existem aí os comentários vindo de times diferentes. Então, por exemplo, tem o time das pessoas que entendem que o dízimo é uma ordenança ou é uma forma bíblica de contribuição para o Novo Testamento, e as pessoas, não, eu dou o dízimo, Deus me abençoa e tal, não sei o que lá. Tem a turma que diz assim, não, eu acho que a partir do dízimo, o dízimo não é uma ordem, mas é um preceito, um princípio, né? Então você pode, a partir do dízimo, a ideia de Jesus falando lá que se a nossa justiça não sobrepujar, não for maior do que os escribas e fariseus e tal, então a partir do dízimo. Tem as pessoas que entendem que o texto que o pastor Niel citou por último, cada um contribui segundo o propósito do seu coração, essa é a base para o Novo Testamento. Então estou mostrando aqui os times, né? Essa é a base. Não, eu senti no meu coração de contribuir com X, ou com Y, ou com tanto, tal, enfim. E agora tem um time também, que são aqueles que são
dízimos. E essas pessoas, veja, não tem problema, você pode ser anti-dízimo sem problema nenhum e ser meu irmão e minha irmã e tá tudo bem. Agora, tem uma turma dessa que, além de ser anti-dízimo, é anti qualquer tipo de contribuição na igreja. E esse grupo me preocupa porque essas pessoas também são anti-igreja. Anticristãs até. São anti qualquer coisa que tenha a ver com a reunião dos crentes e tal, entendeu? Então, e aí usam escândalos, infelizmente. Aí também o que o pastor César está falando é uma coisa que não devemos fazer. Amém? Deixar de contribuir. A contribuição, a oferta é bíblico, temos que contribuir, temos que dizimar, amém? Não por obrigação, não por imposição, mas por amor a Cristo. Se a pessoa também não quiser dizimar, é como diz a palavra aqui, ó. Cada um contribua segundo o propósito do coração. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo o propósito do coração, não com tristeza e não por necessidade. Deus não quer que você dizime com tristeza ou por necessidade. Amém? Mas sim por amor à obra dele, por amor a ele. Vai ser bênção na obra do Senhor e bênção também na sua vida. Por outro lado, é como o pastor está falando aí, o pastor César Cavalcante. Há aqueles que abominam o dízimo, abominam a oferta, abominam tudo. Esses são contra a igreja, não pode. Amém? Jesus foi a principal oferta por nós. Ele pagou com a própria vida, se ofertou para hoje estarmos aqui vivos e crendo e pregando a palavra de Deus e abençoando a sua vida. Então a oferta, de uma forma ou de outra, é importante em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Finalizando aqui, ó. Acontecem de vez em quando alguns escândalos, né, com pessoas que não sabem, ou não sabem, ou por má índole mesmo, causam escândalos nessa área financeira, né? E aí as pessoas usam esses escândalos, que são pontuais, para mostrar que há tipo uma perdição generalizada, que todos os pastores são assim. Pois eu vou falar uma coisa para vocês. Quem está falando aqui é alguém que conhece o que está falando, sabe? A maioria dos pastores, tá? Sei lá, 80%, 70 e tantos por cento dos pastores, eles nem vivem financeiramente da igreja, entendeu? Não dependem da igreja, levantam cedo para trabalhar e são pastores só por vocação mesmo. Isso é a maioria dos pastores, tá? A maioria dos pastores, tá? Esmagadora. Então, eu quero falar especificamente para esse grupo nesse final, que baixem as armas um pouco, e talvez você teve frustrações, decepções reais com pessoas que foram aproveitadoras, e meu conselho é: procure uma igreja de verdade, procure um pastor de verdade, entendeu? E se relacione com essa comunidade, que é uma comunidade de verdade, que ama Jesus, que não é perfeita, não existe igreja aqui na terra perfeita. Se você achar uma igreja branquinha, lindinha, pequenininha, todo mundo se ama, o meu conselho é: não vá para lá, porque se você for vai estragar tudo, porque só a igreja perfeita é a igreja que vai para o céu só. Lá no céu é tudo perfeito. Enquanto a gente está aqui, é isso que a gente vai ter que lutar com isso, entende? Então, procura um pastor de verdade, uma igreja de verdade, vá se envolver. Uma prática normativa. Amém? Então é isso que vimos aí o debate, né? Sobre dízimos e ofertas. Então a conclusão, no Novo Testamento, o dízimo, o padrão apostólico é contribuição voluntária, conforme proposto no coração, com alegria, segundo a prosperidade de cada um. 2 Coríntios 9:7, 1 Coríntios 16:1-2. Então, hoje, o dízimo na graça não é uma forma obrigada, mas sim uma forma voluntária e por princípios bíblicos e amor a Deus e amor à obra do Senhor.
não envolve salvação. Mas cada um contribua segundo propôs no coração. Você propôs ser dizimista, você aceitou isso? Então seja dizimista por amor, contribua com alegria, devolva a Deus a 10ª parte com alegria, oferte a Deus e faça voto com Deus. Espero que essa reação tenha abençoado você e tire as suas conclusões. E como bem disse o pastor, estude sobre o assunto em pessoas que entendem, especialistas, livros, a palavra, os originais, as exegeses, amém, hermenêutica da palavra, e estude para que você não venha tropeçar na palavra e ser um perfeito varão. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por esta revelação e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Se inscreva no canal do Coração de Deus. Deixe aí o seu gostei para que essa mensagem também ajude a outras pessoas que estão duvidosas. Amém? Em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos poderosamente. Deixe aí o seu like. Se inscreva no canal do Coração de Deus. Em nome de Jesus. Forte abraço.